Muito bem, amigo, nós estamos aqui, né, agora com um dos assuntos mais esperados, né, do ano, que é a respeito da Segunda Guerra Mundial. É aqui que muitas pessoas que não gostam muito de história passam a se interessar mais, a gostar mais. São discussões muito interessantes que a gente vai começar a ter, né, a partir de agora. Então nós vamos passar para esse conteúdo da Segunda Guerra Mundial. Vimos um pouco lá da Era Vargas, né, no contexto da história do Brasil, enquanto regimes totalitaristas eles se desenvolviam na Europa. No Brasil nós estávamos sob o governo de Getúlio Vargas. Ele governa durante 15 anos, entre 1930 e 1945, e posteriormente retorna entre 1951 a 1954, quando comete suicídio. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas era o presidente do Brasil, mas ainda era a fase do seu governo do Estado Novo, em que Getúlio Vargas, na verdade, era um ditador. Então, muitos historiadores veem a incoerência da participação do Brasil ao lado dos aliados, quando na verdade o regime de Getúlio Vargas combinava mais com o de Hitler, Mussolini, Francisco Franco, dentre outros. É, Vamos compreender um pouco mais sobre a ideologia nazista, que já havíamos visto no período entre guerras, mas essa retomada é importante para que a gente compreenda os rumos da Segunda Guerra Mundial. Em 23, né, Hitler tentou dar um golpe, né, de Estado, fracassou e foi preso. Então, na prisão, ele escreveu um livro, né, que ficou conhecido aí como Minha Luta, esse livro, que é vendido inclusive até hoje. E segundo esse livro, ele trazia a ideologia de que havia uma raça pura, que era a raça ariana, superior às demais. né. O antissemitismo, né, culpando os judeus de terem contaminado a raça alemã, né, ariana, a raça pura, e para purificar a Alemanha era preciso exterminar os judeus. Muitos culpam Hitler simplesmente por pelo extermínio aí dos judeus, né, por essa questão do genocídio, mas é interessante notar que havia esse pensamento desde o século XIX na Alemanha, inclusive durante o seu imperialismo, a Alemanha na África, ela já praticava assim o genocídio. Era essa a ideia, inclusive diferia de alguns outros países da Europa. A Alemanha ela se destacava por essa tentativa sempre de genocídio. Então o que Hitler trouxe, na verdade, não era algo novo na Alemanha, mas já existia. Obviamente que Hitler, com sua habilidade de oratória, sua habilidade de convencimento, né, de persuasão, ele moveu a máquina alemã para esse genocídio, né, judeu. Mas a ideia ela já existia, inclusive em faculdades. No século XIX surgiram na Europa a antropologia e a sociologia, que dentre outros estudos, né, traziam uma pseudociência, ou seja, uma falsa ciência, dizendo que existiam raças que eram superiores a outras. Esse termo raça hoje em dia não existe mais, ela só é usada para se referir a toda a humanidade. Então, quando a gente fala raça humana, mas quando a gente se refere a um povo, usamos a expressão etnia. Então, a etnia ela substitui esse termo raça. Raça a gente se refere à questão de animais, ou quando a gente fala de toda a humanidade, aí falamos a raça humana. Mas na época se defendia entre o século XIX, né, e início do XX, que existiam raças no mundo que eram de seres humanos superiores a outras. E essa ideia ela tinha um apoio lá na Alemanha, inclusive em universidades. E aqui vem um alerta muito importante. Não é pelo fato simplesmente de participar de universidade ou de ter uma formação universitária que vai fazer alguém virtuoso. Isso é muito importante para ser notado, porque as ideias nazistas elas também foram processadas dentro de universidades e, por incrível que pareça, no interior também de algumas igrejas. O povo judeu, na verdade, em toda a história, onde ele se desenvolvia, ele prosperava. Incrível isso. Muitos até alegam a bênção bíblica, né, no Antigo Testamento sobre o povo judeu, sobre o povo, né, ali israelita naquela época. E
como a gente pode perceber, os judeus eles se adaptaram muito bem no próprio cenário de crise, ali no período entre guerras na Alemanha, e conseguiu conquistar o controle de muitas instituições financeiras, de bancos. Os judeus também se destacavam é, no prêmio Nobel, né, inclusive, de muitas áreas da ciência, da matemática. Então é interessante notar como o povo judeu se desenvolvia, né, na Europa, inclusive ali na Alemanha. Então Hitler, na verdade, ele trouxe essa questão para o povo alemão, dizendo que os judeus eles estavam roubando, na verdade, o lugar, né, que pertencia ao povo alemão, e que esse povo deveria ser exterminado, porque empregos, instituições financeiras, bancos que deveriam ser dos alemães, na verdade estavam nas mãos de judeus. E os alemães então precisavam, né, segundo outro ponto da ideologia nazista, precisavam conquistar territórios de outras nações para garantir o seu espaço vital. O que é que estava em jogo aqui? Essa teoria do espaço vital era o seguinte: se um povo ele é superior, olha aí, tudo começa nessa pseudociência de que existe um povo superior a outro. Então, se existe um povo superior a outro, esse povo precisa de mais espaço do que os demais, para que ele possa fazer um bem à humanidade. É? Então, assim, essa ideologia nazista, na verdade, foi muito forte. E essa teoria do espaço vital era o seguinte: a Alemanha deveria crescer o máximo possível ali na Europa para que pudesse fazer um bem para a humanidade. E muitas pessoas, na verdade, acabaram acreditando nisso. É importante a gente notar, né, que esses ideais de Hitler foi facilmente, né, aceitos aí pelos alemães, né, da época. Imagine um pai de família que está sem trabalho, está passando necessidade com sua família, agora vê alguém discursando, né, energicamente discursando em relação à questão de trabalhos que os judeus estavam roubando e por isso o povo alemão estava na miséria. E é claro que muitos viram em Hitler um enviado de Deus. E com o passar do tempo, inclusive na Segunda Guerra Mundial, viram que de Deus em Hitler não tinha nada. E essa teoria do espaço vital foi ganhando uma aceitação assombrosa, né? No período de crise entre 29 e 32, né, Hitler reaparece como salvador da pátria, conquistando a simpatia de milhões de alemães. E foi isso aí que aconteceu, né? O Partido Nazista aí tem, na década de 30, né, do século 20, 44% total de votos e pressionou aí o presidente Hindenburg, né, a nomear Hitler para o cargo de primeiro-ministro, né, o chanceler, na época. Isso daí foi levando, né, Hitler à posição de Führer, né, guia ou condutor em 34. E a morte do presidente, inclusive, foi em assaltos, né, do partido nazista nas ruas da Alemanha e que acabou assassinando aí o presidente. E Hitler ele sobe ao posto mais alto da Alemanha. E essa aliança que houve, como nós podemos ver na imagem, ao lado, são imagens realmente, né, da época, entre Mussolini, o ditador fascista da Itália, e Hitler, o ditador, né, e totalitarista, né, nazista aí da Alemanha. E interessante que nessa época aí, essa aliança foi uma das mais cruéis, né, de todos os tempos, né? Então, livros proibidos eram queimados, democratas e comunistas eram demitidos também, judeus eram impostas várias proibições e uma forte perseguição. A Alemanha nazista aliou-se à Itália em 1936. E aí nós temos, né, nessa época, a Alemanha sediando os Jogos Olímpicos na cidade de Berlim. Dizem que Hitler, na verdade, ele era um amante da arte, um amante do esporte, e que ele teria sido recusado, né, isso antes da Primeira Guerra Mundial, ele teria sido recusado em uma escola de artes e depois disso ele se aliou ao exército, né, ele se inscreveu no exército lá da Alemanha. Combateu, né, tanto ele quanto Mussolini, eles são ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, então eles são tocados aí por vários traumas, né, também. Nenhuma dessas coisas justifica o que eles fizeram, mas eles viveram o horror ali da Primeira Guerra Mundial e foram também protagonistas na Segunda Guerra, né? Isso é muito importante aí pra gente notar, essa questão
que eles eram veteranos. Mussolini, na questão do fascismo italiano, aqui é uma retomada, vocês estão vendo aqui o símbolo do fascismo, são vários feixes, né, unidos, isso daqui transmitiu uma mensagem, né, e essa mensagem era o seguinte, de que os trabalhadores unidos, de que a população unida, ela seria mais forte, não teria como ser quebrada, e isso daí Mussolini, ele defendeu essa ideologia fascista, que se baseava no nacionalismo extremado, exagerado, e defendia uma nação forte e sem luta de classes. Então essa era a ideologia do fascismo italiano. E aí, com o passar do tempo, vários conflitos, várias disputas, o Mussolini ele acaba recebendo o título de Duce, ou guia ali da Itália. Qual era a ideia de Mussolini? A ideia de Mussolini, na verdade, era trazer de volta o antigo Império Romano. O Império Romano chegou a dominar todo o território ali em torno do Mediterrâneo. E a ideia de Mussolini era essa, trazer de volta a glória do antigo Império Romano. Para isso aí ele prendeu jornalistas, atacou a imprensa, perseguiu, criou uma polícia secreta que assassinava os adversários, dele. E isso daí, ele ganhou muito espaço na Itália, assim como Hitler ganhou espaço na Alemanha devido às crises. E ele sabia exatamente o que falar para que pudesse ter o apoio da população. E é claro que em algum momento, embora Hitler e Mussolini fossem aliados, em algum momento os interesses deles iriam se chocar. Porque tanto Hitler quanto Mussolini tinham o sonho de conquistar toda a Europa. Então imagine esse regime que foi o nazismo, o regime que foi o fascismo, ganhando a Europa inteira. E da Europa aí para o mundo. Seria uma realidade realmente muito cruel, muito triste. Há um expansionismo italiano, ou seja, um crescimento italiano. E em 35 nós temos aí essas confirmações imperialistas, porque a Itália invadiu, segundo a direção de Benito Mussolini, a atual Etiópia, ali na África. Lembrem-se que, como falamos na Primeira Guerra Mundial, a Itália foi convidada a participar ao lado de França e Inglaterra, com promessa de que teriam territórios ao final da guerra, e isso não aconteceu. É por isso que na Segunda Guerra Mundial, a Itália ela vai combater França, vai combater Inglaterra, vai combater também a União Soviética, como a gente vai ver mais adiante. E a Alemanha, aqui, pelo Tratado de Versalhes, que foram envergonhados, eles passaram agora a desobedecer esse Tratado de Versalhes, ao final, ali, estabelecido ao final da Primeira Guerra Mundial, e sob a liderança de Hitler, construiu uma grande máquina militar, a mais poderosa na época ali na Europa continental. E aí nós temos essa aliança de Hitler e Mussolini se solidificando numa aliança, e eles formaram o chamado Eixo Roma-Berlim, bloco político e militar de apoio. Ou seja, quem mexesse com a Alemanha mexeria também com a Itália. Quem mexesse com a Itália estaria mexendo com a Alemanha nazista. E aí nós temos, após aquela guerra civil espanhola, que também foi estudada, as ruínas de Guernica, uma pequena cidade após bombardeios, que serviu na verdade como ensaio para as tropas nazifascistas, para testar os seus novos equipamentos de guerra e mostrar ao mundo de que eles estavam preparados para uma eventual guerra mundial. O Japão também entra na jogada, na Ásia, e essa jogada é o seguinte: o Japão acabou se aproveitando do enfraquecimento ali da China, de outros países ali asiáticos, e nós temos agora as ambições de um imperador que acaba atacando ali o território da Manchúria, que pertencia à China, em 1931, e aí nós temos o Japão se desenvolvendo, porque essa região era rica em minério e solos férteis. Então o Japão, que na verdade é uma ilha, acabou expandindo o seu domínio, expandindo suas riquezas, e já que não sofreu nenhum tipo de impedimento por meio da Liga das Nações, que foi aquela entidade criada ao final da Primeira Guerra Mundial, em 37 o Japão também ocupa uma boa parte da China. Então o Japão agora começa a exercer o seu imperialismo
ou seja, o seu domínio, o seu crescimento em meio ali da Ásia e das ilhas também do Pacífico. E aí se forma finalmente um eixo, né? O eixo Roma, Berlim, Tóquio, que na verdade é uma aliança entre Itália, Alemanha e Japão. O Japão ele entra agora nessa aliança, nesse eixo, e aí esses governos totalitários acabam se unindo para uma ajuda econômica e também uma ajuda militar. Então imagina aí, se formou esse grande bloco, né, aí político, econômico, militar, e o equilíbrio europeu, né, ele foi agora finalmente rompido. E aí nós temos, né, essas etapas, né, do conflito da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, ela vai de 1939 até 1945, né? São 6 anos aí de conflito, né, onde milhões e milhões de pessoas morreram. Junto com a guerra nós temos tecnologias também que são inventadas de acordo com a necessidade, né? Diz que a necessidade ela é a mãe das invenções, e é isso mesmo aí que aconteceu. Produtos enlatados que nós utilizamos até hoje foram utilizados na Segunda Guerra Mundial para que os alimentos durassem mais, e aí os soldados levavam para o fronte de batalha. A questão da internet, o protótipo da internet, vem aí do final da Segunda Guerra Mundial, né, trazendo aí um desenvolvimento que nós utilizamos hoje. Mas na época era para que um navio se comunicasse com o outro, se comunicasse com a sua base. Então não só através do rádio, né, mas também através de um protótipo que mais tarde daria origem à internet. Então isso é muito interessante para ser notado como a necessidade, né, como a guerra, embora ela seja muito destrutiva, ela construiu algumas coisas que nós utilizamos até hoje. A primeira fase da guerra é a guerra sob o controle do eixo, né, rápida e eficiente ofensiva alemã, com a ocupação de vários países pelos nazistas. A segunda fase, entre 42 e 45, foi marcada pela mundialização do conflito, com a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos, e a formação de 2 grandes blocos de países, os que apoiavam o eixo e os que apoiavam os aliados. Terminou com a vitória dos aliados, né? A gente conhece a história, mas até para o fim dessa batalha, desse grande conflito aí mundial, muitas mortes, né, aconteceram, milhões de mortes aconteceram. Aqui nós temos o eixo, né, Alemanha, Japão, Itália, e os países que de forma direta ou indireta acabavam também apoiando, esses principais líderes desse bloco, que é o caso da Romênia, é o caso da Hungria e é o caso também da Bulgária, né? São países que direta ou indiretamente acabavam apoiando Alemanha, Japão e Itália, que eram os protagonistas aí desse bloco político-militar. Os aliados, nós temos aí, né, o outro bloco, que é formado por Reino Unido, né, a Inglaterra, a França, a União Soviética e posteriormente a entrada dos Estados Unidos e a República da China. Então lembra-se, parte da China foi invadida pelo Japão, mas a outra parte aí se aliou, né, com os países Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. O Brasil entraria ao lado dos aliados aí, né, por influência também dos Estados Unidos na chamada política da boa vizinhança, onde aconteceu uma troca de favores, né? Os Estados Unidos acabaram injetando dinheiro na economia brasileira, e aí nós temos a questão da usina de Volta Redonda, né? A siderúrgica sendo construída, né? Também, e várias outras obras públicas da época, né, que serviram aí como um incentivo para que o Brasil apoiasse, né, os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. É interessante notar que a base de Natal, né, aí no Nordeste, foi utilizado também como base militar, né? A gente vai ver isso mais adiante. Foi utilizada como base militar para que tropas estadunidenses pudessem entrar ali pelo mar Mediterrâneo. Então ficaria mais fácil usar uma base militar como apoio para ir em direção ao mar Mediterrâneo. E aí nós temos pouco a pouco uma anexação, né, de território
né, da Áustria, que havia sido proibido pela Liga das Nações, pelo Tratado de Versalhes, e pouco a pouco a Alemanha vai anexando a Áustria, né, vai anexando, porque nós temos uma boa parte, né, de povos, né, de origem germânica, né, de língua germânica inclusive também, que viviam ali na Áustria. Então nós temos 90% da aprovação do povo austríaco em se juntar aí com a Alemanha. E isso daí mostra a popularidade do nazismo lá na Áustria. E em seguida procurou anexar a região dos Sudetos, pertencente à Tchecoslováquia, onde viviam ali 3 milhões de pessoas de origem alemã, né, de origem germânica. E foi realizada uma conferência em Munique para resolver a questão, com a participação de quem? Alemanha, Itália, Inglaterra e França, embora fossem rivais. Curiosamente, a Tchecoslováquia não foi convocada, né? Então o território seria anexado à Alemanha, mas sem a participação deles. Franceses e ingleses, né, concordaram com a anexação de Sudetos ao território alemão, e no ano seguinte os alemães invadiram a Tchecoslováquia, desrespeitando o que foi combinado em Munique. Então, ou seja, os alemães tomaram toda a Tchecoslováquia e não apenas a região dos Sudetos, onde tinha ali cerca de 3 milhões de pessoas de origem alemã. Isso é importante porque Chamberlain, né, que era o líder, vamos dizer assim, mais influente na Liga das Nações, né, primeiro-ministro inglês, eles procuravam fazer uma política, né, de apaziguamento. O que é essa política de apaziguamento? Olha, vamos evitar o conflito direto, né, vamos evitar ficar nos contrapondo, nos opondo em relação ao eixo, e pouco a pouco a Alemanha foi ganhando território na Europa. E isso daí se demonstrou um desequilíbrio muito grande. Nós vamos dividir, né, esse assunto, né, em dois, por a sua, na verdade, o seu tamanho, né, da Segunda Guerra Mundial. Essa vai ser a parte 1 e depois retornaremos com a parte 2 desse assunto que é tão importante, fundamental, né, para que a gente possa estudar da Segunda Guerra Mundial, seu impacto, suas transformações, né, seus efeitos. E hoje nós vivemos esse mundo pós Segunda Guerra Mundial, né, e precisamos compreender de maneira muito precisa o que é que a Segunda Guerra Mundial realmente fez com o mundo, né? O mundo era um antes da Segunda Guerra Mundial e passou a ser outro após a guerra. Assim como estamos vivendo esse período aí da crise, né, de uma guerra contra um vírus, né? E o mundo ele era um antes, né, do vírus, já está sendo outro agora durante e também depois, né? Nós vamos perceber muitas mudanças, né, muitas alternâncias no mundo que nós conhecemos. Então, um grande abraço e ficamos aí para a próxima parte do nosso conteúdo da Segunda Guerra Mundial.